Doutor Carlos Augusto, bom dia. Bom dia, ouvinte da FAM. Doutor Carlos Augusto, aqui na Ciso Machado, Jornal da FAM, com relação ao processo eleitoral, o senhor lidera uma das chapas que concorre à OAB, não é isso mesmo? Isso, Narciso. Nós, no próximo dia 19 de novembro, das 10 às 18 horas, nós teremos eleições para o comando da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sergipe, para o triênio 2019-2021. Já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e tenta retornar, desta vez aí numa aliança com as chapas de oposição do último pleito. Qual é a pretensão de vocês? Veja só, Narciso e ouvintes, nós temos verificado nos últimos anos, mais especialmente em relação a essa atual gestão, que a Ordem perdeu espaço, o seu espaço institucional e o seu espaço corporativo. Institucional na medida em que não protagoniza, se omite, não representa as pretensões da sociedade. As grandes causas, as grandes demandas da sociedade, temos verificado que nos últimos anos a Ordem se encontra bastante apagada, omissa, e de um plano corporativo, deixando também a desejar em relação à defesa intransigente das prerrogativas dos advogados, a valorização na nossa profissão de uma maneira geral, verificando-se todo dia o aviltamento dos nossos honorários. Portanto, nós hoje estamos representando um grupo de advogados e advogadas que pretendem dar a sua contribuição para que tenhamos uma instituição melhor, mais forte, mais respeitada, mais valorizada e que atendam naturalmente os anseios da sociedade e dos advogados e de toda a advocacia de uma maneira geral. No último pleito, o resultado foi muito apertado e existiam 3 chapas. Nesse pleito, novamente, acontece do registro de 3 chapas novamente. Como é que o senhor vê esse cenário de disputa para este novo pleito? Veja só, Narciso, como você bem disse, nós participamos do pleito eleitoral passado, tendo à frente do nosso grupo a advogada Rose Moraes, hoje candidata a vice-presidente também do nosso grupo, e tivemos um resultado expressivo, porém que não atendeu aos nossos anseios. A diferença de votos naquela oportunidade foi de apenas 100 votos. Nós agora entendemos que todas as propostas, todas as profecias ditas naquela oportunidade efetivamente aconteceram. As promessas que foram feitas não foram cumpridas. A categoria, de uma maneira geral, nos últimos 3 anos, houve um decréscimo no seu respeito, na sua valorização, na sua autoestima. Isso verificamos todos os dias nos fóruns, sobretudo no interior do Estado e, sobretudo, em relação ao jovem advogado que chega e acaba tendo que enfrentar filas, a exemplo do que aconteceu em Itabaianinha, para ser cadastrado na Defensoria da Ativa. Nós temos diversas propostas, temos ideias que serão, com certeza, valorosas para o retorno da dignidade da advocacia. Agora, claro que essa construção é coletiva, ela não pode ser apenas individual, não é um projeto individual, e nesse momento a gente clama, a gente chama, a gente convoca toda a advocacia para que ingresse nesse projeto que visa buscar dias melhores para a nossa profissão. A OAB tem sempre uma marca de atuar em causas sociais importantes. Durante a gestão do Dr. Carlos Augusto, qual foi essa marca deixada de ações de causas sociais pela OAB? Narciso, nós tivemos à frente de uma grande discussão que nos últimos 5 anos, nos últimos 4, 5 anos, esteve completamente apagado e fora do raio de ação da Ordem dos Advogados, a exemplo do plano diretor de Aracaju.
o plano de Aracaju, o plano diretor de Aracaju, nós efetivamente criamos na época um grupo chamado Participe Aju, com diversas outras entidades, e discutimos efetivamente com a Câmara de Vereadores de Aracaju, que acabou resultando na suspensão da votação daquele plano. Nós também ingressamos com uma ação direta de constitucionalidade, buscando barrar a aposentadoria dos ex-governadores, que recentemente foi decidida favoravelmente à ordem no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós, durante a gestão também, nós ingressamos com uma ação para sustar os efeitos, ou melhor dizendo, o chamamento dos aprovados do concurso do Tribunal de Contas do Estado. Nós ingressamos com ação para combater o aumento do IPTU, cuja sentença também saiu recentemente, propagada em toda a imprensa. Então, todas essas ações, a exemplo de diversas outras, eu poderia citar aqui uma centena de ações ajuizadas em favor da sociedade durante a nossa gestão. E exatamente por conta desse destemor, dessa coragem, dessa vontade de representar a sociedade de uma maneira geral, é que a gente entende que nós estamos credenciados, credibilizados para atuar novamente em defesa da ordem. Eu tenho pela linha telefônica o advogado Getúlio Sobral, que gostaria de interagir com o doutor Carlos Augusto. Doutor Getúlio, bom dia. Bom dia, Narciso Machado, bom dia aos ouvintes. Queria dar um abraço no grande Apero Alves, Magna Santana, e dizer a vocês da minha satisfação, do meu orgulho de ter um futuro presidente da ordem retornando à casa, o doutor Carlos Augusto Monteiro Nascimento, que desempenhou um papel muito importante na ordem de aproximação dos advogados, de valorização da classe, e nós estamos muito carentes com essa atual gestão. Então eu queria aqui parabenizar a nossa querida Rose Moraes, que é uma guerreira, uma advogada atuante na área do trabalho. Então eu queria dizer a vocês, aos ouvintes, aos advogados que estão nos ouvindo, que venham para a chapa 1, a chapa do nosso grande Carlos Augusto, que é o grande advogado, representante de todos os advogados sergipanos, e podem ter certeza, nós teremos novo orgulho de fazer parte da Ordem do Advogado do Brasil na seccional de Sergipe. Então, meu grande Narciso, eu queria parabenizar, dizer do meu orgulho e da minha satisfação em integrar a chapa do Carlos Augusto, uma chapa coerente, democrática, paritária, onde as mulheres têm participação efetiva na chapa, e dizer a vocês que estamos trabalhando e com certeza resgataremos a força da ordem para atendimento à sociedade, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de Sergipe, ela é muito forte e vai continuar a atender os anseios da sociedade que há muito tempo estão carentes. Ok, muito obrigado, doutor Getúlio Sobral. Doutor Carlos Augusto, fique à vontade. Eu agradeço a participação de Getúlio, querido amigo, e que tudo que ele coloca não nos envaidece, apenas aumenta o nosso compromisso, a garantia, o depósito da nossa confiança, agradecendo não só a Getúlio, a todos os valorosos advogados que acreditam neste projeto e que aumenta naturalmente a responsabilidade. Nós temos o compromisso, que já foi feito anteriormente, defender todas as bandeiras da ordem, agora de forma unida, plural, apartidária. Nós queremos uma ordem de todos e para todos. Queremos servir a ordem e não se servir dela. Portanto, esse projeto, ele é não só de Carlos Augusto, ele não é só de Rose Moraes, mas de toda a advocacia no plano geral. Os senhores, a gente observa sempre na fala de vocês esta pontuação. Nós queremos servir a ordem e não nos servir dela. Na avaliação de vocês, há alguém que se serviu da ordem? A gente verifica todos os dias informações, a exemplo de participação em pleitos eleitorais. Naturalmente, isso não é uma característica ou um episódio somente da seccional de Sergipe, mas o que entende é que todo e qualquer projeto político partidário ele tem que ser individualizado.
e não dentro da própria instituição, usando a ordem, usando a fotografia da ordem, a logomarca da ordem, a participação de eventos da ordem. Então nós, naturalmente, não entendemos isso como saldo para a instituição. Os interesses pessoais, eles têm que ser sobrepostos, não podem se sobrepor aos interesses coletivos da ordem, aos interesses da ordem. Nós rechaçamos esse tipo de investimento, esse tipo de utilização. Mas, naturalmente, Narciso, sem ampliar o debate, sem criar nenhuma polêmica em relação a isso, é um ponto de vista. A gente entende que servir a ordem é você dar um pedaço de retorno do que você tem, de valorização da sua função, à sua instituição. É você entender que não é apenas você ir ao seu escritório receber meramente seus honorários, mas sim transformar isso também, um pedaço em favor da sua instituição, em favor dos seus colegas advogados e advogadas. Quando a doutora Rose foi candidata na eleição passada, ela obteve o seu apoio no pleito eleitoral. Hoje vocês estão unidos nesta chapa. Qual a expectativa que vocês têm do resultado ser diferente? Já que naquele momento, na eleição, havia também a avaliação da sua gestão, ali como presidente da OAB e apoiando a candidata Rosilene. Hoje você como candidata a presidente e Rose como candidata a vice. Qual a expectativa de vocês de uma avaliação diferente por parte dos advogados? Narciso, naturalmente, quando nós estamos à frente da ordem durante 6 anos, então também é interessante essa oxigenação, esse descanso, digamos assim, uma forma de você também avaliar, analisar, observar a ordem em outro plano, em outra perspectiva. Foi muito importante para mim também esse espaço de ausência da ordem, respeitando a atual gestão, para atuar sem qualquer oposição mais dura, mais contundente, enxergando que não participamos daquela política de quanto pior, melhor. Não. Deixamos bem a gestão bem à vontade, ficamos silenciosos durante todo esse período, apesar que observando os destinos do dia a dia da nossa instituição e da nossa categoria. Nós profetizamos, nós anunciamos, nós denunciamos há 3 anos que aquelas promessas que foram feitas, elas não seriam executíveis, elas não seriam passíveis de efetividade como efetivamente aconteceu. Então, com o discurso muito verdadeiro, não só há 3 anos, mas esse discurso que nós fizemos há 3 anos, hoje ele se transforma em realidade, em verdade, nada melhor do que o tempo. O tempo vai mostrando as verdades e vai verificando exatamente como a gente precisa mudar e precisamos mudar. Então nós estamos hoje fortalecidos, oxigenados, olhando a advocacia por uma outra perspectiva, tendo tempo, inclusive, para o interior do Estado, para visitar os escritórios, para conversar com cada advogado e com cada advogada, olhar no seu olho e verificar quanto eles estão efetivamente carentes, quanto a ordem precisa ficar próxima. Verificar que a promessa de que iriam combater honorários aviltantes, isso efetivamente não aconteceu. E nós temos diversas propostas para mudar essa realidade, ou pelo menos minimizar essa realidade, e exatamente por conta dessa interpretação que podemos ajudar, podemos melhorar a qualidade da nossa profissão, sobretudo porque nós temos credibilidade pelo que fizemos no passado. Então fica muito mais fácil, digamos assim, ter o pé no chão, saber o que podemos efetivamente fazer e o que não podemos fazer. O que a gente pode prometer e o que não podemos prometer. Com esse pé no chão, com esse equilíbrio, com essa serenidade, que a gente tem condições de olhar no olho de cada advogado e prometer o que efetivamente poderemos fazer. Nenhuma das propostas que nós temos, dezenas de propostas, nenhuma das propostas que a gente faça, a gente não pode cumprir. Meu caro doutor Carlos Augusto, nós temos 3 minutinhos antes do horário eleitoral, mas nós temos um pedido de participação aqui da sua candidata a vice, a Rosilene Moraes. Doutora Rosilene, bom dia. Bom dia. Pois não, pode ficar à vontade, doutora Rose. Bom, eu queria parabenizar Carlos Augusto
meu candidato a presidente. Eu tenho a honra de estar junto nessa caminhada e dizer que Carlos Augusto ele tem, pela sua natureza, a percepção de que o coletivo é muito mais importante que o individual. Então, Augusto, quero dizer que vamos juntos. Nós temos um grupo de valorosos advogados que querem e precisam contribuir com a sua classe. Então, parabéns, vamos com muita coragem nessa caminhada, que eu tenho certeza que será vitoriosa. E as advogadas e advogados sergipanos, nós queremos dizer que analisem as nossas propostas, conversem conosco, que nós estamos à disposição para construir uma campanha como a advocacia merece. Obrigada. Doutora Rosilene, pela participação aqui no Jornal da Fran. Doutor Carlos Augusto. Agradecer essa companheira de luta, essa guerreira. Rose é uma mulher de fibra, uma advogada destemida, com todas as qualidades. Ela efetivamente me representa, ela representa as mulheres. A participação feminina na nossa chapa, ela não busca apenas ser um número, mas sim de representatividade. São mulheres valorosas, destemidas, guerreiras, que todos os dias deixam os seus lares para efetivamente advogar. E aí aqui eu faço um registro muito especial. Eu agradeço a participação de todas as mulheres da nossa chapa. Parabenizo também todas as mulheres advogadas, o quanto a gente sabe como é sua difícil. Chapa, doutor Carlos, as mulheres têm participação paritária? Na verdade, nós atendemos em um número ainda superior do que foi estabelecido pelo Conselho Federal. Nós entendemos que a questão a paridade é de representatividade. A paridade é de espaço, de voz e voto. A paridade é de representar a instituição em todo e qualquer espaço que a ordem terá. É essa paridade que a gente entende como devida. Doutor A Carlos, paridade de números, o equilíbrio de números, a gente não quer apenas uma conta para que não se dê efetividade. Na nossa gestão, Narciso, as sessões do Conselho, elas tinham uma... Doutor Carlos, vamos fazer o seguinte, como eu observo que o senhor tem algum conteúdo para concluir ainda, eu estou na bucha para o horário eleitoral aqui e eu retorno com o senhor após o horário eleitoral. 20 minutinhos a gente retorna para o senhor finalizar a entrevista aqui no Jornal da Fã. Como o senhor vinha falando, com relação à participação paritária na sua chapa, participação paritária de gênero na sua chapa, nós fizemos o questionamento, o senhor vinha desenvolvendo o raciocínio antes do programa eleitoral. Pode concluir, por favor. Eu vinha falando sobre a participação efetiva nas sessões do Conselho. Correto. As sessões do Conselho invariavelmente encerravam meia-noite, 1h, 2, 3 horas da manhã, com um número de participação acima do quórum estabelecido. E hoje nós temos verificado, no dia a dia, também no cotidiano da ordem, a dificuldade de se criar um quórum para as reuniões acabando antes do horário, entre 9 e 10, no mais tardar 11 horas da manhã, 11 horas da noite, por falta de quórum. Então, essa questão da paridade, ela tem que ser verificada, observada, com paridade de espaços, com direito a voz e voto, com representação da ordem nos espaços de solenidades, nos eventos da própria instituição, a mulher falar nas entregas de carteira, as mulheres serem representadas nas solenidades cuja impossibilidade do presidente em comparecer. Enfim, nós entendemos que a participação efetiva da mulher tem que se dar, inclusive, nas presidências das comissões importantes da ordem, como Escola Superior da Advocacia, como diversas outras comissões da Ordem dos Advogados. Portanto, a paridade de gênero ela não pode ser somente de discurso e de números, e sim de efetividade da participação da mulher. E exatamente por essa compreensão que temos Rose Moraes como vice-presidente, temos América Nenjaim como conselheira federal, temos Janete, que participou da chapa de Emanuel Castro na eleição passada, como vice da Caixa de Assistência,
Andréia Alícia como secretária-geral, portanto, várias outras mulheres, valorosas mulheres que integram a nossa chapa. Doutor Carlos Augusto, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da FAM. Nós iremos acompanhar de perto as eleições da OAB, sempre um processo democrático muito interessante, e nós da imprensa daremos todo o espaço para a cobertura. É importante, Narciso, ao final, fazer uma observação de que, historicamente, todas as eleições da ordem sempre se deram na dia de sexta-feira. Ineditamente, o Conselho Seccional da atual gestão deliberou para que a eleição da ordem seja numa segunda-feira, pós-feriado de 15 de novembro. Portanto, precisamos convocar a advocacia de uma maneira geral para que, em peso, participe efetivamente dessa festa democrática, dando seu voto. E neste momento, já que estamos em eleição, e a eleição se ganha pedindo voto, eu peço um voto de confiança à chapa 01, Carlos Augusto e Rose Moraes. Muito obrigado, bom dia a todos e um forte abraço a toda a advocacia. Tá, então entrevistamos o candidato da chapa 1 à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, o doutor Carlos Augusto.